Olá! Hoje vamos mergulhar em algumas fontes que exploram como certas palavras nas escrituras originais, sabe, podem abrir janelas inesperadas de significado. Uhum. Vamos focar em termos gregos como keimai, ante, e tem até uma distinção bem curiosa na tradução de expirou. Bem interessante isso. A ideia é ir um pouco além da superfície, né? E descobrir o que essas nuances podem nos revelar. Preparados? Vamos lá! É fascinante realmente ver como a escolha precisa de uma palavra no grego original pode, assim, carregar tanto peso, tanta intenção. Pois é. Muitas vezes a tradução acaba simplificando, né? Mas quando a gente investiga o termo, encontra camadas de teologia que, nossa, enriquecem muito a compreensão. Exatamente. Vamos começar então por queimai. Basicamente significa ser posto, deitar-se, muitas vezes de forma passiva. Isso. Um exemplo forte é Lucas 23:53. O corpo de Jesus, depois da crucificação, claro, é envolto num lençol e posto, né, Que mãe. no túmulo. É uma imagem de quietude, assim, de passividade na morte. Sim, sim. E essa imagem de ser deitado ou posto, ela encontra um eco surpreendente lá no nascimento, como as fontes até apontam em Lucas 2,12. O bebê Jesus deitado, Queimai. na manjedoura. É verdade. Mas olha que intrigante, como essa mesmíssima palavra, queimai, muda completamente de tom em 1 Coríntios 3,11. Ah, é? Como assim? Lá, Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ou seja, queimai, o qual é Jesus Cristo. Aqui o posto não tem nada de fraqueza, entende? Certo. Pelo contrário, sugere solidez. Cristo é a base firme, inabalável da fé, o alicerce que foi posto por Deus. Nossa, que contraste! A mesma palavra para vulnerabilidade na morte, no nascimento, e também para força eterna como fundamento. Isso mostra demais a riqueza de um único termo, né? Precisamente. Revela tanto a humanidade de Jesus, sujeito à morte, quanto a sua divindade como essa base sólida permanente. É incrível. Muito bom. Agora passando para ante. A gente vê muito traduzido como contra, né? Mas as fontes destacam um outro sentido, que é crucial. Em vez de, em troca de. Isso, essa ideia de substituição. E aí, João 1,16 traz algo curioso: graça sobre graça. A análise sugere que talvez a gente possa ler como graça em lugar de graça, usando o ante. Não só uma adição, mas uma graça substituindo ou talvez construindo sobre a anterior. Exato. Como se fossem degraus, né? Uma graça inicial, quem sabe a salvação, que serve de base para a próxima graça, tipo o crescimento do entendimento, na comunhão. Faz sentido. E essa ideia de troca, de substituição, fica ainda mais evidente, eu diria, em Hebreus 12:2. Onde diz que Jesus suportou a cruz. Isso em troca ante da alegria que lhe estava proposta. Quer dizer, ele enfrentou o sofrimento ali, no presente, visando a recompensa futura que é a nossa salvação, né? O termo ante realmente sublinha essa troca deliberada, esse propósito substitutivo. Entendi. É um ato claro de colocar uma coisa no lugar da outra. As fontes até mencionam rapidinho aquele uso de não retribuir mal por mal, sabe? Não colocar o mal em troca do mal recebido. Interessante. E falando nesses detalhes que fazem diferença, as fontes apontam uma coisa que, nossa, passa batido na tradução para nós. A palavra expirou. Ah, sim. A gente usa uma palavra só, né? Mas o grego, na verdade, usa duas palavras diferentes. Depende de quem morre. É uma distinção sutil, mas com um significado bem profundo. Para Ananias e Safira, lá em Atos 5, e também para Herodes, em Atos 12, usa-se ekpsycho. Ekpsycho. Isso. Essa palavra está ligada à psique, que se refere mais à alma, ao fôlego de vida, à vida biológica mesmo. Descreve o fim dessa vida, o cessar da respiração de uma alma vivente. Ok. E para Jesus, qual a diferença? Para Jesus, tanto em Marcos 15 quanto em Lucas 23, o termo usado é ekpneu. E essa palavra tem ligação com pneuma, que significa espírito. Espírito. Exato. A passagem-chave mesmo é Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E logo depois diz, expirou ekpneu.
A escolha dessa palavra específica sugere algo mais do que a simples morte física, entende? Sugere tipo um ato voluntário, então. Exatamente. Não apenas o fim da vida biológica, mas um ato consciente, deliberado, de entregar o seu espírito. A linguagem faz questão de diferenciar a morte de Jesus, apontando para a natureza única dele e o controle que ele tinha mesmo naquele momento final. Uau! Então, olhar para essas palavras queima, anti, ekpsihio, ekpneu, não é só, digamos, um exercício acadêmico, né? De forma alguma. Muda mesmo a percepção das passagens. Com certeza. Mostra como essa precisão da linguagem original pode aprofundar demais a nossa compreensão de conceitos teológicos fundamentais. A natureza de Cristo, a dinâmica da graça, a singularidade da sua morte. Cada palavra parece escolhida com um propósito imenso. Fica muito claro que tem, assim, muita profundidade escondida sobre a superfície das traduções que a gente usa no dia a dia. Muita coisa. E isso, claro, leva a gente a pensar que outras palavras ou passagens que parecem tão familiares poderiam ganhar uma luz totalmente nova se fizéssemos esse exercício, né? De escavar um pouquinho mais fundo no texto original. É uma ótima pergunta. Fica aí a pergunta para reflexão.